Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde livros, games, filmes e séries se encontram. E com certeza, se você gosta tanto assim de séries, livros e filmes quanto eu, já deve ter ouvido falar que o protagonista de determinado filme, por exemplo, segue a jornada do herói. Mas afinal de contas, o que é a jornada do herói? Bom, de uma forma resumida, a jornada do herói é uma estrutura de storytelling, ou seja, uma forma de se contar histórias. Histórias essas que possuem elementos que vão dar coesão na narrativa e elementos que também vão atrair o leitor ou o espectador, dependendo da mídia. Esse termo foi criado pelo filósofo Joseph Campbell em seu livro O Herói de Mil Faces. Mas muita atenção nisso, gente. Joseph Campbell, ele só cria esse termo, a jornada do herói. Ele só dá nome a essa estrutura narrativa. Porque, na verdade, essa estrutura existe desde o início dos tempos, desde o início da humanidade. A estrutura da jornada do herói ela é encontrada em histórias mitológicas, em contos de fadas e até mesmo em sonhos. E por conta disso, obviamente, seria encontrada em filmes e séries atuais. A jornada do herói também pode ser conhecida como monomito, já que a ideia é que um personagem, ou seja, o protagonista, passe por uma série de desafios para de fato conseguir se tornar um herói. Essa estrutura possui 3 seções: partida, iniciação e retorno. E dentro dessas 3 seções, nós temos os 12 estágios oficiais da jornada do herói. O primeiro estágio é o mundo comum, que mostra nada mais nada menos o herói no seu mundo, no seu dia a dia, mostrando uma certa monotonia na sua vida. A maior parte das histórias, ela tira o herói do conforto do seu mundo e o apresenta a um mundo desconhecido, um mundo especial, um mundo diferente. Então, antes desse mundo especial aparecer, o público precisa ver primeiro o herói no conforto do seu mundo, na segurança do seu mundo. O segundo estágio é o chamado da aventura, ou seja, vai acontecer alguma coisa nesse meio tempo que vai lançar o herói, vai trazer a possibilidade do herói embarcar nessa aventura. Algo vai quebrar aquela rotina, aquela monotonia do mundo comum. E uma vez que o chamado é feito, o herói não pode simplesmente virar as costas e continuar no seu mundinho, na sua vida. Ele agora precisa encarar o chamado, ele precisa decidir o que ele vai fazer. O terceiro estágio é a recusa do chamado. Como o mesmo nome já diz, o herói vai recusar esse chamado da aventura, ou vai demorar um pouco a aceitar, geralmente por conta do medo do desconhecido. Por ele ter medo do que ele está prestes a encarar, ele recusa, ele demora a se convencer que deve partir para a aventura. É a partir daí que a gente precisa de alguém que tente o convencer, tente mostrar que ele é capaz. E é nesse momento que surge o mentor, que é o quarto estágio, que é o encontro com o mentor. O mentor vai ser aquele professor, aquela pessoa sábia que pode ter uma relação não só de mestre e aprendiz, como também de pai e filho com o herói. O mentor vai guiar o herói. Ele vai lhe dar orientações, ou ele pode lhe dar equipamentos mágicos, ou apenas um simples conselho que vai fazer com que o herói tenha coragem suficiente para embarcar na aventura. O mentor vai preparar, vai treinar o herói para o desconhecido. Mas o mentor, geralmente, ele só permanece na história até um determinado estágio. Ele não pode ir com o herói ao longo de toda a jornada, porque o herói precisa evoluir sozinho. A relação entre mentor e herói é uma das mais comuns utilizadas em diversas histórias. O quinto estágio é a travessia do primeiro limiar, ou seja, a partir de agora, o herói abandonou o mundo comum e ele vai entrar de fato no mundo especial. É nesse momento que ele não pode voltar atrás e que a aventura realmente começa, a história decola. E é justamente nesse momento em que ele está entrando no mundo especial é que ele vai começar a conhecer não só as regras, como os personagens desse mundo especial. Isso já empurra para o sexto estágio, provações, aliados e inimigos. Quando o herói entra no mundo especial, ele vai ter que passar por testes e automaticamente, em meio a esses testes, ele vai saber quem são os seus aliados e também conhecer e enfrentar os seus primeiros inimigos. Esse estágio é ótimo justamente para o desenvolvimento dos personagens. Além do herói finalmente começar a compreender as regras do mundo especial, ou seja, a gente consegue ter uma maior liberdade na criação de uma história, por exemplo, nesse momento que a gente conhece mais aquele mundo criado, a gente também consegue desenvolver os personagens, não só o herói, mas como os coadjuvantes que vão acompanhá-los nessa aventura.
O sétimo estágio é a aproximação da caverna oculta, ou seja, o herói passou pelos testes iniciais do mundo especial e agora ele está na fronteira, ele está prestes a entrar e enfrentar o verdadeiro perigo. Esse estágio é, na verdade, a travessia do segundo limiar, né? Ele nada mais nada menos está atravessando mais um limiar da história. Já o oitavo estágio é a aprovação. Agora, de fato, o herói está diante dos seus maiores medos, do seu maior perigo dentro do mundo especial e ele precisa finalmente enfrentar isso. É um dos momentos de maior tensão na história. É como, basicamente, eles estão vivendo uma situação de vida ou de morte. Já o nono estágio é a recompensa, ou seja, o herói enfrentou seus maiores medos, enfrentou a morte, conseguiu sobreviver e agora ele finalmente vai ganhar a recompensa, aquilo pelo qual ele foi buscar no mundo especial, que também pode ser conhecido como o Elixir. O Elixir pode ser algo material, né, uma arma, uma poção, por exemplo, pode ser um conselho ou pode ser talvez a reconciliação com um outro personagem. Depende daquilo que o herói busca ao longo da história. Lembrando que os objetivos do herói eles podem mudar conforme a história vai avançando. Então vai ser justamente nesse estágio que o herói vai finalmente ganhar o título de herói real, né? E o próximo estágio é o caminho de volta. O caminho de volta é aquele momento em que o herói tem que enfrentar as consequências de tudo que ele fez, de ter enfrentado os seus medos, de ter finalmente se tornado um herói, e é o momento em que ele decide voltar ao mundo comum, né? Ele fez a jornada, ele obteve sucesso e agora ele fala que precisa voltar, precisa ir para casa. Mas apesar de parecer que as coisas vão ficar tranquilas para o herói, isso está errado. O 11º estágio é a ressurreição, ou seja, o herói vai enfrentar mais algum perigo. O mal vai fazer mais um esforço para evitar que o herói retorne para casa, para destruir o herói, né? Então o herói vai ter que encarar a morte novamente e vai ter que mostrar que ele realmente aprendeu tudo que foi ensinado para ele ao longo da jornada. E o último estágio é o retorno com o Elixir. O herói vai obter sucesso nessa mais nova aprovação e vai finalmente conseguir voltar para casa, conseguir voltar ao mundo comum. E ele vai voltar ao mundo comum justamente com aquilo que ele foi buscar, com o Elixir. Como eu falei, o Elixir pode ser uma arma, uma poção, um conselho, a reconciliação com o personagem ou muitas vezes apenas uma boa história para contar, né? A história da sua aventura. O herói acaba usando o Elixir para ajudar a todos no mundo comum. A jornada do herói acaba sendo um guia de lições de vidas nas histórias contadas. E vários são os filmes que usam a jornada como referência, entre eles Senhor dos Anéis, Harry Potter, O Mágico de Oz, Matrix e até mesmo o Hércules da Disney. Mas uma das principais referências no cinema da jornada do herói é Star Wars, já que George Lucas, ao produzir Uma Nova Esperança, disse abertamente ter se inspirado no livro O Herói de Mil Faces para criar a jornada do Luke Skywalker. A jornada do herói ela funciona como uma referência, ela é uma sugestão para criar uma história que fique coesa conforme os acontecimentos vão ocorrendo. Ela não é a regra, ela não precisa ser respeitada assim, daquela forma bonitinha, engessada e acabou. Muito pelo contrário. Os escritores, os produtores, enfim, os criadores de história, eles têm a liberdade para modificar essa jornada, modificar a ordem dos acontecimentos, os personagens, encaixar a jornada do herói na sua história. A questão é essa. Quando você quiser criar uma história, você não precisa obrigatoriamente encaixar a sua história na jornada, mas você pode encaixar a jornada na sua história na melhor forma que a sua história fique original, fique algo da sua identidade, algo seu, tá? Afinal de contas, por mais que as histórias sigam a maior parte do tempo a jornada, se todas fossem realmente iguais, as histórias não teriam tanta graça assim, não é mesmo? E vocês, conhecem algum outro livro ou filme que siga a jornada do herói? Deixa aqui nos comentários. E se vocês também tiverem vontade de escrever as suas próprias histórias, mas não sabem muito bem como começar, tá aí uma estrutura que vocês podem seguir, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não deixem de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Vejo vocês na próxima!